Olá, para quem não me conhece, eu sou a Cidália e hoje vou deter-me mais na temática do jejum. Eu devo dizer que comecei, este é o segundo vídeo do tema saúde, digamos assim. Tenho muitos outros vídeos sobre outros temas, agora não vou repetir aquilo que já disse no vídeo passado, mas gostaria de dizer que isto também surgiu porque pronto, eu tenho 50 anos e estou em boa forma física, digamos assim, e muitas pessoas perguntam-me como é que tu consegues, o que é que tu fazes e tal, e eu achei que de alguma forma posso contribuir para que chegar a informação a mais pessoas e dessa forma as pessoas poderem ser um bocadinho mais saudáveis, que tudo, de facto, tudo gira à volta da alimentação a nutrição, o exercício físico, mas a nutrição, eu diria que a nutrição é o ponto-chave da nossa saúde e do nosso bem-estar. Já há 2400 anos, Hipócrates, o pai da medicina, dizia que o teu remédio seja o teu alimento e que o teu alimento seja o teu remédio. Porque de facto tudo está naquilo que nós ingerimos e faz toda a diferença. Mas eu antes de falar na temática que hoje pretendo, gostaria de focar aqui dois pontos. Bem, o primeiro é, eu no vídeo de ontem, pronto, referi que essencialmente porque é que eu comecei a ter interesse pela nutrição e esta temática, e falei, pronto, disse que a minha mãe era bem uma pessoa bastante doente, ela de facto tem 78 anos, mas já há muitos anos que ela tem muito pouca qualidade de vida devido à obesidade, e quando até eu referi também, por exemplo, que o meu avô era diabético, não é só o ser diabético, é que depois isso traz imensas consequências. O meu avô, por exemplo, cortaram-lhe uma perna, depois cortaram a outra, pronto, e acabou por falecer. Os diabetes, de facto, tenho uma tia que também já faleceu, que também lhe cortaram as duas pernas. Realmente os diabetes é uma doença muito má. Parece, como é bastante comum, parece que, enfim, não, mas efetivamente acaba por ter sempre consequências muito gravosas, e é uma doença que não. O diabetes tipo 1 é uma doença genética, mas o diabetes tipo 2, que é a maior, a esmagadora prevalência, é tipo 2, é reversível. Ou seja, se as pessoas mudassem o estilo de vida e a alimentação, a probabilidade de realmente deixarem de ter o diabetes tipo 2 é bastante elevada, que eu já li muito sobre o assunto. E depois também a outra eu agora vim chamar isto à colação porquê? Porque também entretanto perguntaram, então, mas e tu não aconselhas a tua mãe a ter uma alimentação mais saudável? Claro que sim, obviamente, não é? Mas uma coisa é aquilo que nós dizemos e outra coisa é o que as pessoas fazem. Eu ainda há dias vi um vídeo de um nutricionista muito famoso brasileiro, que é o Dr. Coraça, e ele disse que o pai dele faleceu de cancro, porque também não seguia minimamente as indicações dele. Ele, ao que ele diz, já não era preciso que ele fosse crudívoro, mas de facto ele tinha uma alimentação muito má e eu nunca consegui alterar isso. E depois o resultado foi, de facto, acabou por falecer de cancro e, enfim. Dito isto, eu tenho um exemplo também, a minha prima, que eu ontem até falei dela. Ela tem 4 anos mais que eu e na realidade ela já tem imensos problemas de saúde, tem também, entretanto, diabetes tipo 2, para dormir dorme com o CPAP, que a minha mãe, aliás, também dorme, que é aquela máscara de oxigênio. Ela toma comprimidos para dormir, enfim, uma série de problemas. Agora vai ser operada à coluna e eu tenho para mim, já lhe disse, obviamente, que os problemas dela são todos derivados do excesso de peso que ela tem, porque depois uma coisa traz a outra e traz a outra e traz a outra, e é aqui uma bola de neve
como é o caso da minha mãe, que toma 20 medicamentos diferentes, porque depois, quer dizer, chega a uma altura que já não se pode tirar aquilo e depois um medicamento tem efeitos secundários e como toma muitos medicamentos, o estômago sofre, como o estômago sofre, toma o omeprazol é muito mau, há estudos que dizem que inclusivamente potencia a demência, entre outras coisas, enfim. De facto, entra-se aqui numa espiral que depois é difícil e, enfim, pronto. Dito isto, a outra nota que eu queria aqui dizer é relativamente aos médicos. Eu ontem disse que lamentava que havia muitos médicos que não vão ao cerne da questão, não é? Ver qual é que é a causa da doença e eu refiro-me à maioria, mas já há médicos que não são assim, obviamente. Choca-me francamente que a nutrição não seja um tema para os médicos. O pai da medicina, há 2400 anos, já referiu que eles fazem o juramento de Hipócrates e Hipócrates, há várias frases ditas por Hipócrates que indicam que de facto a comida pode ou não ser o sinónimo de saúde. E na verdade as faculdades de medicina, parece que agora a Nova de Lisboa tem já uma cadeira de nutrição, mas as faculdades de medicina, regra geral, a esmagadora maioria não sequer tem uma cadeira de nutrição, por aqui se vê a importância que a medicina dá à nutrição, quando deveria ser o pilar da saúde, porque nós devíamos prevenir as doenças e o que os médicos fazem é dar depois medicação depois da doença estar instalada, sendo que muitas das vezes já não há outra coisa a fazer senão dar a medicação, mas muitas outras vezes, através da alimentação, escusavam estar a dar, por exemplo, estatinas às pessoas para o colesterol, os medicamentos de tensão arterial, que penso, eu li que é o medicamento mais vendido em todo o mundo, esse a par com o do colesterol, que geram milhões e milhões e milhões de receita e pronto, e as pessoas vão tomando aquilo quando podiam, com a alteração alimentar, não tomar aqueles venenos, porque são venenos. As estatinas fazem muito mal ao coração porque prejudicam os músculos logo, o coração é um músculo, portanto, enfim. Mas, como disse, nem todos os médicos são assim. Mesmo em Portugal já há médicos como o Dr. Amorim, o Dr. Manuel Pinto Coelho. Eu ontem também referi que fui a uma consulta de ortopedia. Eu gostei do ortopedista porque ele viu a minha ressonância e achou que não era motivo para operar e aconselhou-me a fazer pilates. Ora, isto já é uma boa indicação, porque ele achou que eu tinha o músculo da coxa preso e isso também não ajuda nos joelhos, obviamente, porque isto está tudo interligado, e ele também teve comigo uma abordagem neste sentido, de fazer pilates, alongamentos, para melhorar o joelho e nada de medicação ou operações ou nada disso. Portanto, não são todos os médicos não são todos assim, e já há alguns que olham para a nutrição como uma forma de poder curar, inclusivamente curar algumas doenças. Mas, infelizmente, os brócolos não dão dinheiro às farmacêuticas, nem as frutas, nem os legumes no geral, e o brócolis, por exemplo, há imensos estudos que vêm dizer que é anticancerígeno. Eu nunca ouvi nenhum, quer dizer, os médicos, de uma forma geral, não dizem essas coisas. Enfim, pronto, dito isto, referindo, ainda assim, quero deixar bem claro que os médicos são essenciais, atenção, e há doenças que, se não fossem os médicos, as pessoas morriam. E se estivermos a falar de acidentes, os médicos curam, salvam vidas, atenção, não, quero aqui só
com muitas coisas que eu acho mal na classe médica, que isso seria outro vídeo, mas que não vou por aí. Os médicos são obviamente muito importantes e a medicina tradicional é muito importante. Agora acho que deveria recorrer-se à medicina tradicional quando estão esgotados as outras formas naturais de prevenção e de cura. Pronto, dito isto, eu disse que ia falar no jejum. E vou fazer aqui uma breve resenha sobre os vários tipos de jejum. Eu neste momento vou fazer um jejum. Ainda não sei quantos dias vou fazer, mas há 24 horas que não como, excepto ali a seiva, não sei se pronto, uns conhecerão, outros não. Eu tinha pensado, e já vos digo o porquê, eu tinha pensado fazer um jejum. Eu já ontem mostrei, eu li este livro já há uns 2 anos talvez, não sei precisar, mas julgo que sim. E este livro esclarece muita coisa, tem aqui todos os tipos de jejum, tudo aquilo que se pode, em que é que o jejum pode atuar. E eu normalmente faço aquele chamado jejum intermitente, que basicamente não tomo um pequeno almoço. Bebo café, eu de manhã tenho sempre que beber café, que eu tenho a tensão baixa, e bebo café com um bocadinho de soja biológica. Mas tirando isso, depois não como, regra geral, eu como já disse ontem, eu não sou fundamentalista, quando estou de férias, evito, quando estou de férias agora falando, se estiver num hotel, tem aqueles pequenos almoços fantásticos, eu como sempre qualquer coisa. Só que, em vez de fazer como há uns anos atrás fazia, que enchia a barriga ali com os ovos e o bacon e aquelas coisas todas, eu também o fazia porque eu gosto, eu não vou, só que eu desta última vez, quando fui de férias, o que eu fiz foi, ao pequeno almoço, ok, pensei, então, mas eu normalmente não tomo pequeno almoço, porque é que eu me vou empanturrar aqui? Não, comia uma fruta, comia sempre aquilo que me apetecia, há sempre boas frutas. Depois só houve 2 dias, porque eram os dias que íamos fazer excursões, e então convinha realmente comer bem, porque nós não sabíamos quando é que depois, a que horas é que almoçávamos, e pronto, é diferente. E eu nesses 2 dias, eu comi tudo aquilo que me apeteceu e digamos que enchi a barriga de forma a depois poder almoçar tarde, e de facto foi o que veio a acontecer. Os almoços foram bastante tarde e assim, nesses 2 dias, os restantes dias, eu comia fruta e café, era aquilo que eu comia, porque se eu em casa também não como, acho que não justificava de outra forma. Bem, isto só para dizer que eu, quando digo eu não tomo pequeno almoço, habitualmente, não quer dizer que uma vez ou outra não aconteça. E já uma vez ou duas tentei fazer assim um jejum, mas depois isto é muito psicológico, enfim. E eu pensei fazer um jejum, a minha intenção é mais a desintoxicação, porque é bom uma pessoa de vez em quando desintoxicar sempre uns disparates que vai fazendo, e eu ultimamente tenho feito alguns, houve umas festas, uns aniversários, depois fui para o caminho interior, eu não tinha grandes oportunidades de comer como deve ser, porque era as 2 peregrinações que fiz. É assim, a pessoa, eu não estou cá com dietas, nem jejuns, como-se quando se pode comer, aí não há todas estas coisas ficam de parte, obviamente. Mas de facto comi muito pão no caminho que fiz agora em março, e pronto, tudo o que vinha à rede era peixe, e então, e depois também houve aqui uma série de eventos que me fizeram comer muitas coisas que não devia, e então, agora estava a pensar fazer assim um jejum de uns quantos dias, só que em vez de estar a fazer um jejum completamente só de água, pensei em fazer o jejum mostro-vos aqui.
Isto aqui é o chamado xarope de seiva. Isto é um produto natural, biológico, é tirado salvo erro, dos plátanos e das palmas. E isto junta-se, isto é o preparado que eu tenho bebido. Eu ontem fiz isto cheio, ainda não, nem sequer acabei, como veem. Isto leva basicamente este xarope. Eu aqui pus 2 limões inteiros bem espremidos e pimenta de caiena. E isto, parecendo que não, ajuda aqui um bocadinho quando dá fome. Se comermos isto, acaba por bebermos, ali disfarça um bocadinho a fome, e eu devo dizer que passei lindamente. Não tive, também tive sempre muito que fazer o dia de ontem e, de facto, quando nós também estamos ocupados, acabamos até por esquecer um bocadinho, e isto ajuda realmente a termos, não digo que ficamos saciados, mas se temos aquele impulso para ir comer, bebemos um copo disto. Acordei lindamente. Bem, devo dizer que além disto também comi uns mirtilos. Foi a única coisa, porque eu estive a ler sobre este jejum, esta dieta, chama-se a dieta do limão, e é dito que se tivermos assim um apetite mais, podemos comer uma fruta, normalmente até a maçã, mas eu ontem comprei uns mirtilos e depois foi o que eu comi. Comi 2 taças de mirtilos, uma de manhã, outra assim já quase à noite. Bem, e devo dizer que me estou a sentir muito bem. Acordei cheia de energia, eram 7 e pouco, estava a acordar sem sequer despertador, e ainda estou com cara de sono, como veem, que é bastante cedo, mas acordei super energética e bem. Mas depois vou fazer um vídeo. Eu ontem, inclusivamente, pesei-me, tirei foto à balança, tirei fotos a mim mesma, e depois vou fazer um vídeo só sobre este jejum que eu estou a fazer neste momento. Eu vou pôr o antes e o depois, e depois vou falar daquilo que senti ao longo eu queria no mínimo fazer 3 dias, mas queria ver, o meu objetivo seria aí uns 5, penso que seria o ideal, mas ainda não sei, é conforme correr. No final farei um vídeo só sobre este jejum, o antes e o depois, quanto peso perdi, se perdi gordura ou água ou músculo. Isso é importante. Uma das coisas que as pessoas mais críticas do jejum, aquilo que dizem é que muitas vezes o que se perde não é gordura, mas sim músculo, água, mas a minha balança tem esses índices. Eu ao pesar-me, tenho que me pesar descalça e lá aparece músculo, água, massa gorda. E então, acho que assim conseguirei saber ao certo realmente o que é que perdi. Mas o meu principal objetivo é, como digo, é desintoxicar, mas se perder 2 ou 3 quilinhos não me chateia nada, porque também os ganhei nos últimos tempos, também aumentei um bocadinho de peso. Mas isso será um vídeo só com o meu relato do jejum. Agora, gostava só de vos falar dos vários tipos de jejum que há e aquilo que poderão fazer, no fundo. Como disse, eu já li muita coisa sobre o jejum. Este livro é muito completo porque tem aqui todos os tipos de jejum. O jejum intermitente, o jejum prolongado, o jejum a seco, o jejum total, e acho que está muito bem. Tem os casos, tem exemplos de pessoas que se curaram inclusivamente com o recurso ao jejum. Então nós temos o recurso intermitente, que tem vários tipos o próprio intermitente tem vários. Eu não vou maçar-vos com pormenores, porque acredito que isto é uma coisa tão... Há pessoas que não tomam um pequeno almoço, outras não jantam, outros fazem 24 horas, outros comem 5 dias por semana normal e depois não comem ao fim de semana. Tudo isto é considerado jejum intermitente. Pronto. Como disse, eu não tomo um pequeno almoço. A minha modalidade, digamos assim, de jejum intermitente é não tomar o pequeno almoço.
Depois há os jejuns prolongados, que muitas vezes, para além, há um caso estudado e documentado de um homem que teve um ano sem comer. Era um obeso, obviamente, perdeu imenso peso, teve vigilância médica, tomava suplementos, mas tirando isso, mais nada, e ele, a verdade é que ele sobreviveu, perdeu muitos quilos, não sei, não tenho agora em mente, e na verdade depois nem sequer os recuperou, portanto foi um caso de sucesso. Isso está documentado, se pesquisarem, está na net. E há também até quem faça o jejum, o caminho interior, um jejum espiritual, porque no fundo, se nós vistas bem as coisas, pelo menos os relatos que há é que todos os profetas, e seja Jesus, o Buda, todos faziam jejum com o modo de os próprios muçulmanos fazem têm o Ramadão, pronto, isto tem tudo a ver com a parte espiritual. Portanto, os motivos são muito variados. E há aqui um ponto, para além da desintoxicação, da perda de peso, ao manter o peso, que normalmente para o jejum intermitente é mais para manter o peso. Há aqui uma questão do rejuvenescimento, e que é também, para mim, acho que, tendo eu 50 anos, acho que eu e acho que toda a gente, no fundo, a ideia sempre é manter-nos bem, além de saudáveis, também ter bom aspecto, não é? E na verdade, em 2016, o Prémio Nobel da Medicina, o Yoshinori Ozuki, descobriu que o jejum desencadeia um processo de autofagia que não é mais do que uma renovação celular, é como se fosse uma reciclagem das células. E isto faz com que haja ajude na longevidade, porque as nossas células, é como se as células se autolimpassem, e isso está documentado, porque ele foi Prémio Nobel, porque há estudos, obviamente, sobre isso, que de facto o jejum pode contribuir para a longevidade do organismo. Pronto, é como se fosse uma verdadeira reciclagem. Portanto, todos os estudos indicam que o jejum pode realmente resolver uma série de problemas. Este livro aqui também fala aqui em várias curas, eu não vou aqui referir especificamente, mas várias pessoas que se curaram com o recurso ao jejum. Portanto, acho que por mais cética que a pessoa seja, acho que atualmente já há tantos estudos neste sentido que acho que vale a pena. E eu, na verdade, tirando a questão de não tomar o pequeno almoço, a verdade é que nunca fiz assim um jejum. E ao fazer isto agora também quero, como digo, desintoxicar, porque há sempre coisas que nós vamos acumulando e comendo coisas que não deve. Mas além disso, também a minha intenção também é a própria experiência, porque já vi muitos relatos de pessoas que o fizeram, e uma coisa que de facto eu noto e que já tinha ouvido outras, é a clareza mental. Parece que ficamos mais despertos, e parece que isto até tem uma base científica, porque na verdade os nossos antepassados tinham que caçar para comer, não é? Quando estavam em jejum, tinham fome e iam caçar, iam à procura de comida. E isso, talvez seja esse mecanismo que faz com que nós fiquemos mais despertos com o jejum, porque era assim que tinha que ser para nós depois encontrarmos a comida e a concentração para caçarmos, talvez seja essa a explicação científica, digamos assim, desta clareza mental. Mas eu de facto sinto e como digo, tenho-me sentido muito bem, com bastante energia, por isso até agora está a correr muito bem, e eu, como digo, depois vou contar-vos passo a passo. Ontem iniciei, hoje
vou gravar um bocadinho só sobre o tema e vou todos os dias dizer qualquer coisa, como é que me vou sentindo e no fim faço a compilação dos vídeos e digo como é que me senti no final. Pronto, eu agora fico por aqui porque acho que já dei a minha opinião sobre aquilo que o jejum, não é opinião, é baseado naquilo que tenho lido, o que é que o jejum pode fazer e pronto, acho que já eu queria falar que de facto dizer que os médicos são essenciais para salvar vidas e que infelizmente mesmo que nós estejamos bem informados e tentemos passar isso aos nossos familiares ou amigos, nem sempre isso resulta. É um facto. Isto está em cada um. Isto tem que partir de nós. Querermos realmente ser saudáveis e melhorar a nossa vida no seu todo. Eu ontem não disse, mas uma das coisas que eu também quero fazer, daí eu também ter, entretanto, pesquisado melhor sobre. Eu vou fazer também um vídeo só sobre alimentos anti-inflamatórios, porque os alimentos anti-inflamatórios são importantíssimos, não só na longevidade, não só na doença e na dor, em tudo. Nós estivermos inflamados, mais facilmente sentimos dores, estamos indispostos. E o único problema que tenho realmente são os joelhos e que eu tenho notado melhorias, só que eu quero mesmo ficar a 100%. Eu fiz a corrida, não senti dor no joelho, mas eu quero ter mesmo a certeza, porque eu quero brevemente quero ir aos Açores, eu já fui ao Pico também, mas eu quero voltar ao Pico, mas para subir ao ponto mais alto de Portugal. E aquilo é sempre a subir e a descer, e que é muito agressivo para os joelhos. E então eu quero realmente ficar bem, ter a certeza que estou a 100%, para depois poder fazer essa aventura, que é uma coisa que eu gostava muito já há muito tempo, só que de facto tenho sempre assim um bocadinho de receio com este problema que eu tinha dos joelhos. Eu já digo que tinha porque realmente ultimamente tenho-me sentido muito, muito melhor, mas quero sentir-me ainda melhor. E quero só dizer uma coisa, eu ontem falei na curcuma, que é anti-inflamatório, como há muitos alimentos e especiarias anti-inflamatórias, que eu vou também fazer um vídeo só sobre isso. Mas não se esqueçam de uma coisa, não vale a pena tomar curcuma se depois nos enchemos de açúcar, que é altamente inflamatório para o nosso organismo, as carnes vermelhas, portanto, é evidente que se nós comermos uma coisa inflamatória e outra desinflamatória, ajuda ali a que a outra, a inflamatória, não seja tão agressiva. Mas, por si só, para nós vermos resultados, nós temos que suplementar ou simplesmente usar a curcuma na comida, mas também comer frutas, legumes, fazer uma alimentação saudável no seu todo, porque aquilo comigo resultou bastante, eu noto, mas não é um milagre, sozinho não é milagre. Portanto, pronto, eu hoje fico-me por aqui para não vos maçar mais. Subscrevam o meu canal, eu vou fazer vídeos sobre vários temas que eu acho que podem ajudar imenso no emagrecimento, na saúde. A saúde em primeiro lugar e depois a pessoa, se for saudável e se comer de forma equilibrada e saudável, depois também emagrece. Eu acho que esse é o caminho, porque as dietas que fazem as pessoas perder peso rapidamente, a pessoa depois volta ao estilo de vida que tem, acaba por engordar na mesma. Ficamos na mesma, acho que não se ganha nada com isso. Tem que ser uma coisa mesmo no decorrer do tempo e mantermos de vez em quando toda a gente comete ainda assim, eu gosto de tudo. Eu adoro pão, eu gosto de comer mesmo, mas tento sempre comer de forma saudável e de vez em quando como aquilo que não devo, mas se for de vez em quando eu acho que está tudo ok, porque sou humana e gosto de comida e
Portanto, é isso que eu faço. O que interessa é aquilo que nós fazemos no dia a dia, de forma habitual e cotidiana. Depois haver um dia que escorregamos, paciência, no dia a seguir voltamos à nossa rotina de comida saudável. Obrigada, eu espero que tenham gostado e pronto, entretanto farei outros vídeos, como digo, sobre temas mais compartimentados para que a informação seja mais específica. Obrigada.